Será que é o momento de investir nas ações da Vale? Se você der uma rápida olhada nas cotações da Vale, vai ver que tem algo estranho acontecendo. No último mês a queda foi de mais de 9%, num período em que o Bovespa ficou praticamente no 0 a 0. E olhando desde o início do ano, a coisa fica ainda pior para as ações da Vale. Ela perdeu 1/4 do seu valor de mercado nos últimos meses. Será que o mercado não exagerou, hein? Sem contar que os resultados que a Vale divulgou trouxeram 200% de aumento no lucro, com o anúncio do maior dividendo aí dos últimos 10 anos. E a pergunta é, será que tem algo que ninguém tá vendo em Vale? Será que Vale tá barato? Será que é um bom case de dividendos? É isso que eu vou tentar te ajudar a responder nesse vídeo, ou melhor, nós vamos tentar te ajudar a responder nesse vídeo, falando sobre as estratégias de seleção de ações que a gente usa aqui no Clube do Valor e que você pode usar se gostar, se identificar com elas. E quem vai conduzir tudo isso é o meu sócio Filipão, Felipe Almeida. Bola contigo! Boa, e pra gente começar falando da Vale, a gente precisa lembrar por que ela tá caindo tanto do começo do ano pra cá. Afinal de contas, a Vale é uma mineradora gigantesca, isso aí não é novidade pra ninguém. E falando de forma mais técnica, o principal produto que a Vale trabalha, mais especificamente 80% da receita de tudo que ela vende hoje, vem do minério de ferro. E a grande questão por trás do minério de ferro, ou qualquer commodity que é negociada no mundo todo, é que ela tem praticamente um preço só para o mundo inteiro também. E é justamente por essa característica que empresas comoditizadas, elas são conectadas com o mundo como um todo. Então muitas vezes acontece um negócio lá do outro lado do mundo, como está acontecendo com a China já há algum tempo, e isso impacta diretamente o preço do minério de ferro, o que impacta diretamente a cotação e a receita da Vale. E o fato é que a China está enfrentando uma das maiores crises imobiliárias da história dela, e mesmo na tentativa de tentar melhorar esse cenário econômico, a China veio reduzir um pouco as suas taxas de juros, o que não surtiu efeito no curto prazo e preocupou ainda mais os analistas e investidores do mundo todo. E aí, como a China segue na sua crise imobiliária, tentou melhorar, não deu resultado, já tem muita gente que começa a prever que essa crise imobiliária pode ainda piorar, uma vez que nas últimas décadas a China não economizou em nada no lançamento de novos imóveis ali para a população do país. Esses imóveis foram absorvidos na sua grande parte pela demanda de compradores e agora não tem tanta demanda assim para o que foi lançado de um tempo para cá. E é justamente por isso que o setor imobiliário dá uma esfriada. E em consequência disso, a gente vê o preço do minério de ferro caindo mais de 30% do começo de 2024 para cá. E não à toa a gente vê um movimento muito parecido na cotação da Vale desde o começo do ano para cá também. Se o minério de ferro caiu um pouco mais de 30, a Vale já caiu mais de 25 no período. Só que dentro disso tudo tem uma coisa que ninguém tá falando sobre a Vale e eu vou te contar nesse vídeo. Até porque essa empresa aqui é um exemplo muito claro de como é que o mercado financeiro funciona. De um lado, você tem uma empresa centenária, uma das maiores mineradoras do mundo, que existe há mais de 80 anos, uma operação gigantesca que exporta minério para o mundo praticamente inteiro. Tudo isso situada no Brasil, um país extremamente forte em commodities, e é justamente por isso que tem muita gente que diz que não ter Vale na carteira é uma loucura, como é o caso aqui do Bruno. Aí, ao mesmo tempo, essa mesma empresa sofreu pra caramba num período recente, como a gente vem mostrando. E nesse mesmo período de avaliação, nesse ano aqui para Vale, a gente vê várias outras empresas da bolsa que estão valorizando muito mais, ao invés de caindo 25% como o caso da Vale. Se a gente olha para a VEG e vê ela subindo 33% só esse ano, se a gente olha para a BRF, que também é a empresa mais ligada ao setor de commodities como a Vale, subindo 57% só esse ano. E até um caso mais agressivo como o da Ambipar, por exemplo, que explodiu ali quase 390% na bolsa só nesse ano. E aí, na cabeça do investidor, esse contraste ele começa a causar conflito. É natural ficar na dúvida, será que eu compro ou se eu vendo Vale agora? Já que ela tá caindo pra caramba e tem um monte de outras oportunidades no mercado. E mais, se eu já tiver ela em carteira, será que eu espero ou é hora de vender? Foi exatamente esse o caso de um dos investidores que passou pela nossa consultoria gratuita do Clube do Valor há semanas atrás. Ele tinha uma concentração de mais de R$700 mil na Vale e não sabia exatamente o que deveria fazer. Até que ele teve acesso ao que a gente chama de sistema de alocação estratégica, que é a única forma possível de você ter sempre 100% de certeza de quando é hora de vender e quando é hora de comprar um ativo, independente do que está acontecendo com o mercado, com a economia e com as outras ações. E aí, assim, se você, como esse investidor aqui, que tem mais 700 mil na Vale, também não tem certeza absoluta se é hora de comprar ou vender a Vale ou qualquer outro ativo da tua carteira, cara, então eu preciso te convidar para uma consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor. É nela que a gente vai dedicar uma hora individual com um dos nossos especialistas para olhar para o teu caso específico. E aí pensa comigo, a gente não tem um número infinito de especialistas e é por isso que esse número de vagas ele é limitado. A agenda do pessoal também é limitada. Para quem está assistindo esse vídeo, a gente liberou 5 novas vagas para participar da consultoria gratuita nessa semana. E é por isso que eu te convido a preencher um formulário
claro que vai aparecer num link aqui em cima no vídeo ou na descrição, colocar teu nome e teu contato, e aí um dos nossos especialistas vai te ligar com o DDD da sua cidade para conseguir marcar a consultoria gratuita contigo. A gente vai estar te esperando por aqui. Beleza, então a gente vê a Vale despencando aqui nesse ano. Mas a gente não pode deixar de pontuar os highlights do resultado que ela soltou recentemente, que foram muito positivos. Afinal de contas, uma alta de 210% no lucro não se vê todo dia. Vamos olhar de forma bem técnica aqui para o resultado do segundo trimestre de 2024 e abrir essas informações de DRE que eu tenho certeza absoluta que 95% dos investidores nunca abriram um relatório como esse. Aqui a gente tem uma comparação ano contra ano, do segundo TRI de 2024 com o segundo TRI de 2023. E aí, nesse período, o que a gente vê é uma alta da receita da Vale em 3%. Ao mesmo tempo, a gente vê os custos aumentando também em 9%. Aqui ela passou a gastar mais dinheiro com algum tipo de produção. O EBIT ajustado, que mede a geração de caixa, na verdade ficou praticamente no 0 a 0, caiu 1%. A dívida líquida até reduziu um pouco, em 4%, sendo que o grande highlight está aqui. O lucro líquido expandiu em 210%, uma pancada que a Vale trouxe. E aí você pode olhar para isso aqui e pensar, poxa, mas a receita não aumentou tanto, a geração de caixa ficou praticamente de lado, como é que o lucro veio tão mais forte? E isso acontece porque a Vale fez a venda de uma subsidiária na Indonésia recentemente, alguns meses atrás. Só aquela venda teve um valor de 155 milhões de dólares, o que impactou diretamente o resultado do lucro líquido. Além disso, a própria Vale trouxe no resultado alguns destaques que a gente não pode deixar de passar. A venda do minério de ferro subiu pela empresa, inclusive a produção foi recorde para um segundo trimestre desde 2018. E isso aqui é positivo, uma vez que se a Vale conseguiu vender mais minério de ferro, mesmo com o problema de demanda que a gente está vendo lá na China, é um sinal que a parte comercial ali da Vale deu seus pulos e conseguiu ter um resultado positivo mesmo no meio disso tudo. E a gente precisa lembrar que uma empresa de commodities, ela tem basicamente duas formas de ganhar mais dinheiro. Ou ela espera o preço da commodity se valorizar, e aí ela vai ganhar mais dinheiro, mesmo que ela não venda mais produtos como aquele, porque o produto vai ficar mais caro. Não é o caso do que está acontecendo com a Vale, né? Na verdade, a gente está vendo o minério cair. E tem a segunda forma que a empresa de commodity pode ganhar mais dinheiro, que é vendendo mais, ao mesmo preço da commodity. E aqui a gente vê a Vale mandando bem nesse setor comercial dela, segundo o relatório da própria empresa. Segundo destaque, o EBITDA da Vale caiu e, segundo a própria empresa, isso foi muito impactado pelo preço dos fretes nesse segundo trimestre de 2024. E aqui a gente já vê um impacto da cotação do dólar e da gasolina deixando seus impactos diretamente. E terceiro ponto, highlight aqui, a Vale resolveu distribuir um juro sobre capital próprio de R$ 2,09 por ação. Ou seja, o apetite para a distribuição da Vale veio parecendo um pouco mais forte. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Você deve lembrar que o juro sobre capital próprio ele incide em 15% de imposto de renda para a pessoa física. Ou seja, quando a gente abate o imposto de renda, o líquido que vai cair na conta dos investidores é R$ 1,77. E se a gente considera a cotação atual de pouco mais de R$ 57 da Vale, a gente está falando de um dividendo aqui de pouco mais de 3% só nesse pagamento. Um valor relativamente alto. E é por isso que a gente vê o dividend yield já dando um salto aqui de 2023 até o momento atual. Além disso, a Vale costuma fazer uma nova distribuição de dividendos em novembro e dezembro de todos os anos. Ou seja, dá para esperar um dividendo ainda a ser anunciado esse ano. E se você voltar no histórico de juros sobre capital próprio anunciados em agosto pela Vale, você vai ver que esse valor de R$ 2,09 é realmente o maior das últimas décadas na empresa. Ano passado, por exemplo, foi de R$ 1,91 e já tinha sido um dos maiores da história. Agora, visto tudo isso, o que é que ninguém está falando sobre a Vale? E o grande ponto aqui é que tudo isso que a gente está falando já está no preço da cotação. Os resultados ruins da China e a queda do minério de ferro já foram descontados na cotação. O resultado acima do esperado da Vale já teve sua reação no mercado também. E é por isso que não adianta a gente querer focar só no que a gente ouviu dizer na internet, nos fatos que já aconteceram, porque afinal de contas existem milhões de profissionais de mercado financeiro ao redor do mundo que olham para empresas gigantescas como Vale, Petrobras, Gerdau, Ambev, Banco do Brasil, e é justamente por isso que naturalmente as cotações acabam se ajustando de acordo com o que está acontecendo no mercado. O que importa de verdade no meio disso tudo é que a gente tem uma forma racional, 100% racional, de tomar uma decisão se vale a pena comprar ou vender qualquer empresa da bolsa. E é por isso que todas as vezes a gente fala baseados em uma estratégia sistemática, 100% baseada em números, o que é que a estratégia enxerga sobre a empresa. Não Felipe, não Ramiro, não Clube do Valor, mas a estratégia. Olhando primeiro para a estratégia máquina de dividendos, que busca comprar as 10 ações que mais distribuem
distribuem dividendos na bolsa e aumentam o fluxo de pagamento para os investidores, onde a gente busca passar 4 grandes filtros, como está aí na tela para vocês, e escolhendo somente empresas que são lucrativas, que deram lucro nos últimos trimestres, no último ano, além de olhar para a consistência de pagamento das empresas e a média de distribuição nos últimos 3 anos. E se a gente volta no passado para tentar entender como é que essa estratégia, essa forma de escolher ações performou, o que a gente vê é um resultado muito positivo, uma vez que a estratégia máquina de dividendos teve uma rentabilidade de mais de 22% ao ano nos últimos 25 anos, batendo por muito distantemente o Ibovespa. Inclusive com o fluxo de pagamento de dividendos. O dividend yield da máquina de dividendos nessa imagem que vocês estão vendo na tela está representado pela barra laranja. Veja que ele fica praticamente por todos os anos acima da média do Ibovespa. E a Vale tem sido uma pagadora consistente de dividendos, pelo menos nos últimos 10 anos, não falhou nenhum ano. E se a gente olha para o histórico recente do dividend yield, a gente vê um aumento de 2021 para cá. Tudo isso com um payout que está beirando ali os 80%, ou seja, o foco em distribuição de dividendos da Vale realmente está muito forte. E é por isso que a Vale hoje está na 5ª posição da máquina de dividendos, colocando ela, sim, entre as 10 maiores pagadoras da bolsa, mostrando que faz sentido para quem pensa em dividendos. E a Vale não está sozinha nessa. Inclusive, eu te revelo 7 outras empresas que estão dentro das 10 maiores pagadoras da bolsa. Nesse momento você está assistindo esse vídeo. Além de todos os detalhes de como a estratégia funciona, num e-book que eu vou te deixar aqui gratuitamente, num link que vai aparecer aqui em cima da tela para você ou na descrição do vídeo. Tudo isso é gratuito, é só baixar e ter acesso. Agora, se a gente para de falar de dividendos e começa a falar numa estratégia que foca em comprar ações baratas, será que a Vale se encaixa também? Nesse cenário, a gente passa também um filtro de 4 critérios, olhando principalmente para a métrica EV/EBIT das empresas e depois encontrando as 20 empresas mais baratas da bolsa. O que a gente vê nesse momento no EV/EBIT da Vale é um negócio muito difícil de encontrar. Atualmente, o EV/EBIT da Vale está em 4,39. Se você olha para o histórico dos últimos 10 anos, você vai ver que é difícil de ver a Vale num patamar de preço tão barato como ela está hoje. E quando a gente calcula o Earning Yield, que é justamente a fórmula inversa do EV/EBIT, a gente vê a Vale com um Earning Yield de quase 22%, colocando ela entre as 20 empresas mais baratas da bolsa nesse momento também. Então, tanto para uma estratégia que foca em dividendos, quanto para uma estratégia que foca em ações baratas, a Vale está passando nas duas. E assim a gente consegue começar a tomar decisões mais racionais sobre os nossos investimentos, protegendo o investidor dele mesmo, dos vieses emocionais, do que ele acha e de se comparar sempre com um investidor que não é ele. Então, se você viu esse vídeo até aqui, você também vai querer saber sobre as 3 ações que estão extremamente baratas e pagando um dividendo altíssimo, que eu te mostrei tudo nesse vídeo aqui do lado. Vai lá conferir.